Olá, graça e paz em nome de Jesus. Estamos no 112º dia do projeto Conheça a Sua Bíblia. Sigamos com perseverança até o final. Esdras 6. O decreto de Dario. Então o rei Dario deu ordem e foi feita uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Ecbatana, a fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto, com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Ela deve ser reconstruída para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Os seus fundamentos serão firmes, a sua altura será de 27 metros, e a sua largura será de 27 metros, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. As despesas serão pagas pelo Palácio Real. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo de Jerusalém, cada utensílio para o seu lugar, serão recolocados na casa de Deus. A resposta de Dario. E agora você, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Abarzaquitas, que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar. Não interrompam a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Também estou decretando o que vocês devem fazer com estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos recebidos da região do outro lado do rio Eufrates, se pague diligentemente a despesa a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Também lhes seja dado, dia após dia, sem falta, aquilo de que necessitam, novilhos, carneiros e cordeiros, para os holocaustos ao Deus dos céus, e também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Isto para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Também estou decretando que, se alguém alterar este decreto, uma viga seja arrancada da sua casa e que ele seja levantado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho. Que o Deus que fez habitar ali o seu nome derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a diligência. Então Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim o fizeram com toda a diligência, segundo o que o rei Dario havia decretado. Os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Reconstruíram o templo e o terminaram segundo a ordem do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Terminaram a construção deste templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. A dedicação do templo. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para a oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. A celebração da Páscoa. Os que voltaram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês.
Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, e todos, sem exceção, estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que voltaram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, os filhos de Israel que tinham voltado do exílio comeram a Páscoa juntamente com todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado das coisas impuras dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Esdras 7. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Absua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isto foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o escriba, versado nas palavras, nos mandamentos e nos estatutos que o Senhor deu a Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Estou decretando que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir com você para Jerusalém, que vá. Você está sendo autorizado pelo rei e os seus 7 conselheiros para fazer uma averiguação em Judá e em Jerusalém, segundo a lei do seu Deus, a qual está em suas mãos. Leve a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Leve também a prata e o ouro que você achar em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para o templo do seu Deus em Jerusalém. Empregue esse dinheiro com diligência e compre novilhos, carneiros, cordeiros com as suas ofertas de cereais e as suas libações, para oferecer sobre o altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Com o resto da prata e do ouro, você e os seus irmãos podem fazer o que acharem melhor, segundo a vontade do seu Deus. E os utensílios que lhe foram dados para o serviço da casa de Deus, restitua-os diante do Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para o templo de seu Deus e que você tiver de providenciar, será pago pela casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, estou decretando a todos os tesoureiros que estão do outro lado do Eufrates o que segue: entreguem diligentemente tudo o que o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, solicitar. Até 3.400 quilos de prata, 10.000 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Tudo que for ordenado pelo Deus do céu, que se faça com exatidão para o templo do Deus do céu.
Pois por que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos? Também informamos a respeito de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. E você, Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região do outro lado do Eufrates, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e que elas sejam ensinadas aos que não as conhecem. Todo aquele que não observar a lei do seu Deus e a lei do rei com diligência, seja condenado à morte, ou ao desterro, ou ao confisco de bens, ou à prisão. Esdras louva a Deus. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Assim eu me animei, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Esdras 8. A lista dos que voltaram com Esdras. Estes são os chefes de famílias, e esta é a genealogia dos que voltaram comigo da Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Itamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atus; dos filhos de Secanias; dos filhos de Parós, Zacarias. E com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com ele 70 homens. Esdras manda buscar levitas. Eu os reuni perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias. Atentando para o povo e para o sacerdote, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, bem como Joaribe e Eunatã, que eram sábios. Eu os enviei a Ido, chefe em Cassífia, e lhes dei as palavras que deviam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos, em Cassífia, para que nos enviassem ministros para o templo do nosso Deus. E como a mão bondosa de Deus estava sobre nós, eles nos enviaram um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos, em número de 18. Também mandaram Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos, e os filhos deles, em número de 20. E dos servidores do templo, que Davi e os príncipes haviam escolhido, para ajudar os levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. Então ali, junto ao rio Ahava, proclamei um jejum, para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. O jejum. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam,
para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam, assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. A entrega das contribuições aos sacerdotes. Então separei 12 dos principais sacerdotes, isto é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata, o ouro e os utensílios que o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que ali estava tinham contribuído para o templo do nosso Deus. Entreguei-lhes nas mãos 22 mil quilos de prata, 3.400 quilos em objetos de prata e 3.400 quilos de ouro. Além disso, entreguei 20 taças de ouro de 8,5 quilos e 2 objetos de bronze lustroso e fino, tão precioso como ouro. Então eu lhes disse: vocês são santos ao Senhor, e santos são estes objetos, bem como esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus dos seus pais. Vigiem e guardem estas coisas até que as pesem na presença dos principais sacerdotes, dos levitas e dos chefes de família de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os objetos, para os trazerem a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. A chegada a Jerusalém. Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e descansamos 3 dias. No 4º dia, pesamos no templo do nosso Deus a prata, o ouro e os objetos e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jésua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi imediatamente registrado. Os exilados que voltaram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e, como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores da região deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Esdras 9. A oração e a confissão de Esdras. Acabadas estas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se separam dos povos de outras terras e das suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tanto eles como seus filhos casaram com as mulheres destes povos, e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei perplexo. Então se reuniram em volta de mim todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos que tinham voltado do cativeiro. Porém eu permaneci sentado, perplexo, até a hora do sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as roupas e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, fomos entregues aos reis de outras terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha, como hoje se vê.
Agora, por um breve momento, se manifestou a graça do Senhor, nosso Deus, deixando que alguns escapassem, dando-nos a estabilidade no seu santo lugar. Assim, iluminaste os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos deste um pouco de vida em meio à nossa servidão. Porque éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Pelo contrário, estendeu sobre nós a sua misericórdia. E achamos favor diante dos reis da Pérsia, para revivermos, para levantarmos o templo do nosso Deus, para restaurarmos as suas ruínas e para nos dar um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos que ordenastes por meio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse, é terra impura por causa da impureza dos seus povos, por causa das coisas abomináveis com que, na sua corrupção, eles encheram a terra de uma extremidade à outra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles. Jamais procurem a paz e o bem desses povos, para que vocês sejam fortes e comam o melhor da terra, e a deixem como herança aos filhos de vocês, para sempre. Depois de tudo o que nos aconteceu, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, será que poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos e nos unir em casamento com os povos que praticam essas abominações? Não te indignarias contra nós ao ponto de nos destruíres completamente, sem que houvesse nenhum remanescente, nem alguém que escapasse? Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, pois somos o restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na tua presença por causa disso. Esdras 10. Os israelitas despedem as esposas estrangeiras. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, uma enorme congregação de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu em volta dele, e o povo chorava amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, que pertencem aos povos desta terra. Mas, quanto a isso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas essas mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e dos que tremem diante do mandamento do nosso Deus, que se passa segundo a lei. Levante-se, pois isto é incumbência sua, e nós o apoiaremos. Seja forte e mãos à obra. Então Esdras se levantou e fez com que os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel jurassem que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Esdras se retirou de onde estava, diante da casa de Deus, e foi para a câmara de Joanã, filho de Eliasibe. Ao entrar ali, não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade dos que tinham voltado do exílio. Depois, anunciaram em Judá e Jerusalém que todos os que tinham voltado do exílio deviam se reunir em Jerusalém, e que, se alguém, em 3 dias, não viesse segundo o conselho dos chefes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo seria excluído da congregação dos que voltaram do exílio. Então, todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se reuniram em Jerusalém. No dia 20 do 9º mês, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus,
tremendo por causa daquele assunto e por causa da chuva intensa. Então o sacerdote Esdras se levantou e lhes disse: Vocês foram infiéis, casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Portanto, façam confissão ao Senhor, Deus dos seus pais, e façam o que lhe agrada. Separem-se dos povos desta terra e das mulheres estrangeiras. E toda a congregação respondeu em voz alta: Que assim seja, faremos segundo as suas palavras. Porém, o povo é muito, e sendo a época das chuvas, não podemos ficar aqui do lado de fora. E isto não é coisa que se faça em 1 ou 2 dias, pois somos muitos os que transgredimos neste assunto. Que os nossos chefes decidam por toda a congregação, e que todos os que em nossas cidades casaram-se com mulheres estrangeiras venham a eles num dia marcado, acompanhados dos anciãos e dos juízes de cada cidade, até que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa desta situação. Apenas Jonatas, filho de Azael, e Jaeias, filho de Tiquivá, se opuseram a isso, apoiados por Mesulão e pelo levita Sabetai. Os que voltaram do exílio fizeram assim. Então, o sacerdote Esdras escolheu nominalmente os chefes de família segundo a casa de seus pais, e se sentaram no primeiro dia do 10º mês para examinar essa questão. E no primeiro dia do primeiro mês, concluíram o exame de todos os casos de homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Dentre os filhos dos sacerdotes, foram encontrados os seguintes, que tinham casado com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jésua, filho de Josadaque, e de seus irmãos, Maaseias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão, prometeram mandar embora as suas mulheres, e por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Dos filhos de Imer, Anani e Zebadias. Dos filhos de Arim, Maaseias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dos filhos de Pazur, Elioenai, Maaseias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa. Dos levitas, Josabade e Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe. Dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jerimote e Elias. Dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jerimote. Dos filhos de Paate-Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Mazéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Assum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matemai, Jaazai, Bani, Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadibai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes tinham casado com mulheres estrangeiras, e alguns deles tinham filhos destas mulheres. Chegamos ao fim da leitura de nosso 112º dia. Sigamos juntos até o final. Que o Senhor seja com teu espírito, e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória, e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. E não se esqueça, aquele que ouve a palavra e também a coloca em prática
é bem-aventurado no que realiza. Um abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.